Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. Disputa pelo Senado ganha novos nomes no Maranhão. Justiça Eleitoral confirma a filiação de Roberto Rocha ao PRTB. Nova missão espacial já tem data marcada para lançamento em Alcântara. Caxias registra abalo sísmico de baixa intensidade. Justiça manda a Câmara de São Luís chamar aprovados em concurso. Política com Felipe Clã. G1 confirma a gestão competente do governo Brandão na liderança no Nordeste. Tem concursos e oportunidades. Esporte. CBF divulga primeiros jogos de Miranda e São Luís na Copa Nordeste Sub-20. O FIMA recebe segunda edição dos Jogos Abertos de Capoeiragem. FMF realiza Congresso Técnico do Campeonato Maranhense Feminino Sub-20. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o EQT Lab, que abre seleção para pesquisadores com bolsas de até R$5.000. A gente vai conversar com a analista de inovação e educação da Equatorial Maranhão, Andressa Gaspar. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta quinta-feira, dia 23 de julho de 2026, dia do guarda rodoviário. E é dia também de resgate de mamíferos marinhos. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7 horas e 18 minutos. Mayra, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Começando com os destaques de O Imparcial, que você confere com a gente na nossa live no YouTube. Olha, aproveite, vá lá no YouTube, procure Universidade FM 106, siga, compartilhe, né? Ligue o sininho, fique acompanhando a gente mais de perto. Sempre tem vídeo bacana, além do Jornal Rádio Universidade, das lives do Jornal Rádio Universidade, tá? Vá diretamente no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Por lá também tem muita coisa boa, além do vídeo. Olha, Mayra Nogueira, aqui em O Imparcial, a manchete de hoje é: caso Hospital da Criança, Ministério Público exige plano emergencial em 48 horas e pede auditoria especial ao TCE. O Ministério Público de Contas aponta salto de até 159% nas mortes em UTIs pediátricas após mudança de gestão, além de redução drástica de médicos plantonistas. A Prefeitura de São Luís tem que apresentar um plano de contingência para evitar desassistência. É isso aí, né? É o desenrolar desse caso do Hospital da Criança. Mayra Nogueira. Corrida pelos Leões. Maranhão abre temporada de convenções com um calendário definido entre os cotados. Enquanto o partido Missão oficializa André Luiz como candidato ao governo do estado, nomes como Orleans Brandão, Felipe Camarão e Eduardo Braide preparam convenções oficiais para definir alianças até 5 de agosto. O tempo é curto, 5 de agosto já está aí, dia 23, né? E tem muita coisa, tem muita água para rolar, né, debaixo dessa ponte. Mayra, governo do Maranhão define novo secretário de Assuntos Legislativos após saída de Raimundo Cutrim. E ainda, balanço de operações da polícia em São João Batista aponta 15 presos e 8 mortos. O balanço foi divulgado pela Cúpula da Segurança Pública do Maranhão. A polícia aponta uma disputa entre facções como possível
motivação para o crime em São João Batista. Criminalidade em alta, né? É isso aí. Mayra Nogueira, 7h21, vamos aqui para o Jornal Pequeno. Hoje, na manchete, Maranhão deve liderar crescimento do PIB na região Nordeste em 2027, aponta Santander, né? O Maranhão deve registrar o maior crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, entre os estados do Nordeste em 2027, de acordo com projeções apresentadas no relatório Brasil, cenário regional, elaborado pelo Departamento Econômico do Banco Santander. Destaque também em Jornal Pequeno, Mayra. O Everton e Rosiana apoiaram presença de Marcos Brandão na homologação da candidatura de Hilton Gonçalo ao Senado. MPC pede auditoria no contrato do IBMED após denúncias sobre UTIs pediátricas e mortes no Hospital da Criança. O Ministério Público de Contas do Maranhão ingressou com representação no Tribunal de Contas do Estado, solicitando a realização de auditoria especial, com inspeção presencial no contrato firmado entre a Prefeitura de São Luís e o Instituto Brasileiro de Serviços Médicos. Justiça lançará cartilha com orientações eleitorais para cartórios extrajudiciais. TCE pede suspensão de contrato de 23 milhões de reais por suspeitas de fraudes e direcionamento em Imperatriz. Lula chega à reta final do mandato com promessas de campanha ainda pendentes. CNI mantém a estimativa de crescimento do PIB e reforça cenário de juros elevados. Pelo amor de Deus, não acaba, né? E ainda, Mayra, Roberto Rocha ganha na Justiça Eleitoral e decide se disputará governo ou Senado. E desespero grande. Agentes do dinismo espalham fake sobre a operação da Polícia Federal na sede do MDB. É fake news, é? Olha. 7h23 agora. Esses são os destaques dos principais impressos. Daqui a pouquinho tem destaques dos portais. E, claro, tem trânsito após o break. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h24 agora. Vamos aqui às primeiras informações do trânsito. Não podemos contar aqui com o mapa do Waze.com. Eu acho que tem algum problema na internet, porque não tem nenhuma informação aqui. Está só o mapa sem traçados aqui e sinais de movimentação, né? Pelo amor de Deus, isso aqui não tem condição, né? A cidade não está morta, né? Portanto, vamos às informações diretamente com Borges. Não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos. No momento, Adalberto, Mayra, não há registro de trânsito complicado na altura do bairro Boa Fuma, Avenida Jerônimo de Albuquerque, portanto, dentro da normalidade para o horário, quando o fluxo maior é para quem se desloca no sentido centro, e dessa forma, acontecendo nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, à altura do bairro Boa Fuma, ainda informações referentes à Avenida Santos Dumont, quem busca acessar a Avenida Casemiro Júnior, no Anil, comparando os dois sentidos nessa altura da via, o fluxo é maior para quem busca esse acesso a Casemiro Júnior. Quem faz a movimentação inversa, sai da Casemiro para buscar a Santos Dumont,
nesse trecho ali, nas imediações onde há o conjunto semafórico, que também é o posto de saúde, o trânsito ele é mais tranquilo, mas, no geral, não há intercorrências que comprometam a fluidez naquela altura da Avenida Santos Dumont. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. 7h26 agora. Notícias da cidade. Borges, vamos ao noticiário das eleições, iniciando falando sobre a disputa pelo Senado, ganhando novos nomes aqui no Maranhão. Adalberto, a corrida pelo Senado no Maranhão ganhou novos capítulos nesta semana. O partido Mobiliza oficializou a candidatura do médico e ex-prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo, isso durante convenção realizada em São Luís. No mesmo encontro, a legenda também aprovou a chapa de candidatos a deputado federal e autorizou a direção estadual a concluir as negociações sobre alianças e demais definições para as eleições de 2026. Em seu pronunciamento, o Hilton Gonçalves ele afirmou que pretende defender o municipalismo, além de priorizar questões como segurança, saúde e também a área da educação. No dia de ontem, nessa quarta-feira também, a deputada federal Rosiana Sarney anunciou que vai disputar uma vaga no Senado. Em vídeo publicado nas redes sociais, fez esse pronunciamento. Ela disse que superou uma etapa do tratamento contra o câncer e afirmou que retorna à vida política com disposição renovada. Rosiana, ela destacou que pretende representar o Maranhão em Brasília com foco no diálogo e na defesa dos interesses do Estado. Afirmou ainda que sua decisão ela foi motivada pelo apoio recebido durante o tratamento e pela confiança demonstrada pela população. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora da Justiça Eleitoral, que confirma a filiação de Roberto Rocha ao PRTB. A Justiça Eleitoral determinou a regularização da filiação do ex-senador Roberto Rocha ao PRTB. A determinação é da juíza Sara Fernanda Gama. Ela garante que o registro tenha validade retroativa a 4 de abril de 2026. O nome de Roberto Rocha não havia sido incluído no sistema de filiação partidária, isso por causa de um bloqueio temporário no acesso do partido à plataforma da Justiça Eleitoral. O problema ele só foi resolvido em junho, no mês de junho. A magistrada, então, entendeu que a falha operacional do partido não poderia prejudicar o direito do ex-senador, já que a documentação comprovou que a filiação ela foi feita dentro do prazo legal. O Ministério Público Eleitoral também deu parecer favorável com a pendência resolvida. Então, Roberto Rocha fica com a situação partidária regular, mas, mesmo assim, uma eventual candidatura ainda depende da escolha em convenção e do cumprimento das exigências da legislação eleitoral. O ex-senador ainda não definiu se vai disputar uma vaga no Senado ou ao governo do Maranhão. Segundo ele, essa decisão ela vai ser tomada durante o período das convenções partidárias. Adalberto, Mayra. Coisa vem com emoção, com certeza, tá? Borges, mudando de assunto, vamos falar sobre nova missão espacial que já tem data marcada para lançamento daqui de Alcântara, né? Do CLA. Quando vai ser? Adalberto, a empresa sul-coreana InnoSpace anunciou que o primeiro voo de teste do veículo suborbital Cebit, ele está previsto para o dia 19 de agosto, lançamento a partir do Centro Espacial de Alcântara, aqui no Maranhão. Lançamento, ele faz parte do desenvolvimento do projeto e vai coletar dados para avaliar o desempenho do foguete. Já a missão do lançador Rapid Nano deve acontecer no mês de novembro. O objetivo é colocar em órbita o satélite de testes, o NanoSat, e verificar as melhorias feitas no sistema após a missão realizada em 2025. A empresa ela informou que o cronograma foi atualizado por causa do planejamento das campanhas, da utilização da estrutura do Centro Espacial e das etapas técnicas, operacionais e regulatórias necessárias para as missões.
Segundo a InnoSpace, os equipamentos e os componentes dos foguetes já foram enviados ao Brasil e as atividades de preparação estão em andamento em Alcântara. A data final do lançamento do Raptinano ainda depende das condições técnicas, do clima e das exigências de segurança. Adalberto, Mayra. A gente agradece pelas informações, Borges. Você retorna daqui a pouquinho com mais detalhes, mais notícias, tá? Mayra Nogueira, vamos para o break. Em seguida, Felipe Clã, ele vem com a política. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h32, estamos aqui com Felipe Clã. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes deste jornal da Rádio Universidade. Que maravilha! Olha, aqui no Maranhão se tem uma tradição, Mayra, quando termina a eleição, quem perde a eleição, eles fazem um foguetinho e botam todo mundo, né, para decolar. O mais interessante é que aqui já teve foguete que deu ré, aqui já deu foguete que explodiu, tudo que você possa imaginar. Mas mais interessante é que quando chega a outra eleição, eles mandam buscar aqueles que eles mandaram decolar para se juntar e para tomar o poder ou ficar no poder, minha cara Mayra. É interessante, viu, Felipe, que esse foguete que dá ré, ele que foi o grande influenciador para aquele foguete lá da SpaceX de Elon Musk, né? Saiu na frente, com certeza. Felipe Clã, vamos embora para a política. Bora falar sério, Felipe. Fala sério, Felipe. Vamos embora falar sério. Vamos lá, falar aí da gestão de Brandão, né? Está na liderança no Nordeste, né? Quem foi que apontou isso aí, rapaz? Então, o G1 faz esse levantamento, né, todos os anos, principalmente no final dos governos. E é muito interessante, porque a gente faz esse paralelo, não no sentido de ter cumprido. O Brandão, indiscutivelmente, tem uma gestão muito plena, né? Isso está em todos os municípios do Maranhão, isso está acontecendo. Gostem ou não os opositores, gostem ou não os adversários políticos. A questão é que o Brandão conseguiu cumprir mais ações prometidas na eleição, né, para governador do que o Flávio Dino, do que a Rosiana, né? E o paralelo que é interessante fazer é o seguinte: os políticos só estão preocupados em juntar apoio político, mostrar quem é que pula, quem é que trai, quem é que vai e que volta. Será que não está na hora de se avaliar todos os ex-governos? Não está na hora de avaliar realmente o governo de Carlos Brandão para entender o que nós queremos, né, para o Maranhão como desenvolvimento, como qualidade de vida? E é fundamental, essa coisa de promessa de campanha não alcança a dimensão que um governo consegue, né? Porque as obras vão aparecendo durante o mandato. Mas é fundamental a gente ficar nessa, vamos dizer, nesse espiral eterno, né, de poder, de quem pode mais, de quem faz, quem é o poderoso, quem é o mais inteligente, quem é o mais sagaz. Eu acho que não, eu acho que o mais importante é quem é mais trabalhador, e isso precisa ser avaliado, meu caro Adalberto. Sem dúvida, é isso que deve valer, Felipe. Agora, falando aqui, Lula, o PT Nacional, prometendo vitória para Felipe em Brasília, né? Qual é a realidade disso, Felipe, aqui no Maranhão? Olha, deixa eu dizer, é uma reafirmação antes da convenção, natural. Eu acho que o PT está sendo muito correto
né, com o Felipe. Eles continuam apoiando ele, eles continuam apoiando o grupo do ex-governador Flávio Dino. Eu não sei se o grupo está junto com o Lula, né? No discurso, sim. Mas o Felipe foi para Brasília, o Edinho recebeu, né, fez vídeo, reafirmou. Hoje parece ter um café da manhã no Palácio Planalto, né? Inclusive eu soube que a Mayra ia ser convidada, né, mas para tomar esse café com o presidente. A questão é que nós continuamos na reafirmação. Mas por que tem que reafirmar se todo mundo tem certeza que ele é candidato? Não está na hora de botar o pé na estrada, né? Fazer a sua convenção, mostrar que agrega, que consegue encher o local com um discurso incisivo, né, e competente? Ele já tem plano de governo, diga-se de passagem, né? Falta agora aquele oba-oba, aquela encenação de registrar em cartório, né? Eu nunca soube que a justiça ou o tabelião foi lá cobrar, né, o que está registrado, meu caro Adalberto. A questão é, Felipe volta trazendo a mesma novidade, que o Lula apoia ele? Não sei qual é a vantagem nesse sentido, mas pelo menos mantém ele no páreo. Lembrando, a fala agora é que o Felipe vai ganhar no segundo turno. Só falta combinar com os eleitores para ele passar do primeiro, meu caro Adalberto. E trazendo a análise sobre a primeira vez que Lula vai eleger um senador aqui no Maranhão. Quem é que está nesse páreo? Pode ser aí o Everton, Elisiane, Fufuca ou Rosiana, mas tem espaço para mais gente aí, não tem não? Por exemplo, quem é que eu me esqueci? Né? Que tem, do jeito que tem um entra e sai, né? Enfim, a gente fica naquela expectativa, né? Olha, pelo amor de Deus, vamos definir isto, né? O eleitor que está só olhando de longe essa bolha, não é porque isso é uma bolha, eu digo isso todo dia, isso é uma bolha que está os políticos, está a imprensa, está os partidos, né? A população ainda não entrou nessa campanha, até as pesquisas, são pesquisas que um dia está para um, outro dia está para outro, né? Mas o que eu queria trazer aqui é que existem 2 vagas para senador e 4 que a gente entende que é apoiado pelo presidente Lula. E mais do que isso, eu queria que a gente fizesse aqui uma leitura, né, do passado para entender quando é que foi que realmente o Lula elegeu um senador da República no Maranhão, que todo mundo disse assim, não, esse foi eleito porque o Lula elegeu. Mesma coisa governador, eu não consigo me lembrar, nesses mais de 40 anos que eu estou nessa história, entendeu? Alguém que eu possa dizer que foi por causa do voto do Lula, né, que foi eleito ou exerceu o mandato. Existe, sim, muita influência, muita pressão, muito terror, né, para que as pessoas obedeçam quem está no poder ou quem quer o poder, meu caro Adalberto. É isso aí. Falar de Roberto, conseguiu aí a legenda, o PRTB, e agora falta decidir, senador ou governador? Esse Betão é uma figura, né? E olha, ele lembrou, né, no meio do caminho, que ainda tinha aquele segredinho lá guardado, né, de que o PRTB ainda não tinha conseguido acesso, a chave de acesso, né, para registrar a sua candidatura. Eu não sei se foi uma estratégia, ele não abre o jogo, como ele também não abriu o jogo ontem, né? Se vai ser governador ou senador. Particularmente tento entender se o Roberto tem este fenômeno, né, de urna, de repente, em cima da hora, ele sem um apoio, sem ninguém do lado dele,
né? Lembrando, o Novo abandonou, né? Eu não vou chamar de traição, isso é uma palavra muito dura, mas abandonou, o PSDB abandonou, né? E curiosamente, com influências, né, de togas vindo de Brasília. A pergunta é, meu caro Adalberto, Brasília vai deixar desta vez ele ser pré-candidato? Será? Porque, olha, vamos lembrar, já tiraram o tapete dele só nessa eleição 2 vezes. Para tirar a terceira, não está muito longe. Mas vamos assistir, né? Volto a dizer, nós estamos assistindo a bolha ainda não foi estourado, meu caro Adalberto. Felipe, eu vejo sinais. Naquele vídeo de Roberto, ele tá com um chapéuzinho, né? Aquilo ali é algum sinal. Tem senador aí que já usou chapéuzinho recentemente, né? E foi eleito. Eu não sei, eu tô vendo aquilo ali como um sinal. Eu acho que vai ser para senador. Vamos embora ver aí no passar dos dias, né? E essa análise aqui com você. Me permita, ele é um cara sofisticadíssimo, né? Ele é um motoqueiro da Harley Davidson, né? Da década de 50, e Hollywood, né? Engrenando em Roberto. É aquela coisa do Bolsonaro, né? Ele se declarou agora o único candidato, né? Da direita do Maranhão, com a palavra o Laésio, com a palavra o Iglesio. E agora? Eles vão brigar para ser a direita? É importante esperar para entender. Não somos nós que vamos votar por causa disso, meu caro Adalberto. Essa galera aí está longe da harmonia, né? É muita guerra. Mas vamos ver aí a questão aí dos embates, né? Dos bonés e chapeuzinhos, né? Vamos embora ver como é que vai ser. Olha, Felipe, falar de Hilton Gonçalo, né? Que apareceu aí, e, enfim, o que mudou e o que vem por aí ainda? Olha, o Hilton é uma figura, né? Já foi prefeito de Santa Rita não sei quantas vezes, tem mais de 12 prefeituras que ele apoiou e elegeu. Na verdade, dizem que ele tem mais de 20 prefeitos ali na região do Munim, né? E outras regiões. Tem irmão que é deputado, né? Tem família que é muito bem colocada dentro do processo. A questão é que ele tentou de todas as formas, né? Inclusive tentou com o Eduardo Braide, que, na verdade, não tomou nem conhecimento, né, da presença dele. Volto a repetir, o Eduardo parece que tem a certeza de que o eleitor vai eleger, né, o seu nome. Que bom! Ele deve ter estratégias que muitos marqueteiros, né, não conseguiram ainda fazer a leitura, porque o meio conversa e não consegue alcançar isto. Mas a questão é que o MDB, né, leia-se Família Brandão, estava lá presente no seu lançamento, né, para senador, e foi convidado para estar no palanque neste sábado, na convenção do Orleans Brandão, né, integrando este processo. E agora me parece que entra na vitrine ao lado do Orleans, né, para que a população decida se quer votar nele para senador. Que venha, vai ser muito interessante. Não sei onde é que eles estão fazendo este cálculo, mas eu preciso entender que deve ter alguma maquininha especial que faz essa matemática, meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. Disso eu não tenho dúvida, viu, Felipe? E uma certeza também, você volta aqui amanhã com essa análise política com a gente. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Mayra Nogueira, vamos pro break. Dica saudável. A gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Dica saudável. A prática de exercícios de respiração é um hábito simples que pode gerar benefícios à saúde física e mental, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida. Quando feita de forma consciente,
A respiração ajuda a reduzir o estresse, diminuir a ansiedade e melhorar a oxigenação do organismo, favorecendo o funcionamento do corpo. Além disso, a respiração adequada contribui para o relaxamento muscular, auxilia no controle da pressão arterial e pode melhorar a concentração e a qualidade do sono. Confira agora alguns benefícios de praticar exercícios de respiração. Primeiramente, ajudam a controlar o estresse e a ansiedade, promovendo sensação de calma e equilíbrio emocional. Também melhoram a oxigenação do organismo, favorecendo a concentração, auxiliam no relaxamento e contribuem para o bom funcionamento do sistema cardiorrespiratório. Por fim, reservar alguns minutos do dia para praticar exercícios de respiração é uma atitude simples que promove mais saúde, disposição e qualidade de vida. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. 7h48 agora. De volta aqui com o Jornal Rádio Universidade, mandando um alô, tá, pessoal? Tá aqui no YouTube, também no WhatsApp, Vamos lá, Mayra. Josimar do bairro Saldanha, obrigado, sempre Josimar. acompanha, né, a gente aqui. Isso. A Rosângela Moreira na Coab, Isabel na Vila Bacanga. Também um alô aqui para o Marivando Louzeiro, tá também pedindo aí um alô para o amigo dele, o Leonardo, do restaurante da Cecé. E quem está aí pelo YouTube? É isso aí. Por aqui também está curtindo a gente, tá acompanhando a gente sempre, né? O Heraldo Moreira, também a filha Maria Clara, juiz Edilson Caridade, esposa Rita e a filha Abigail. Muito obrigado pela presença sempre. Olha... E lembrando também, viu, Adalberto, que hoje, dia 23, é aniversário do Marcos Saldanha. Ele aniversaria Marcos hoje. Ele vai estar aqui com a gente amanhã. Vai estar com a gente, claro, no Marocando a História. Marocando a História. Mas Marcos hoje quem está marocando somos nós. Com certeza. Parabéns, Marcos Saldanha, nosso querido jornalista, historiador, né, companheiro aqui, jornalístico, né, e também de outras coisas, né, da cultura, enfim, uma boa conversa sempre, claro, uma parceria. Marcos, muitos anos e muita vida, muita saúde, né? Muitos anos de vida, melhor dizendo, não é isso, Maria Nogueira? Felicidades mil, boas energias em sua vida, tudo de bom, parabéns. Parabéns. Olha, e por falar em figura, né? Eu recebi uma figura aqui ontem, vou rolar uma entrevista agora, porque a gente conversou com o escritor Antônio Nelson, né? Ele que está fazendo o lançamento do livro De Ambas as Partes. Muito interessante, é uma coletânea, né, de crônicas, isso tudo aí publicado em jornais, misturando vários temas sociais, humor, sensibilidade, tom crítico e histórias peculiares da grande São Luís. Eu conversei com ele ontem, a gente traz essa entrevista agora, Maria Nogueira. Olá, ouvintes da Rádio Universidade, chegando por aqui com uma entrevista muito interessante sobre um livro muito interessante que só pelo título já dá para nos remeter aos anos 80, anos 90, por aí, né? Por conta de uma gíria. O nome do livro é De Ambas as Partes, um olhar sobre os redutos de um tempo mágico. O autor é Antônio Nelson Faria, que eu recebo aqui agora. Antônio Nelson, seja bem-vindo.
Tudo bom? Muito obrigado aí pela participação no programa. Aliás, a Rádio Universitária tem uma história dentro do processo cultural do Maranhão, né? Além de formação de novos comunicadores, líderes comunicadores, né? Então, para mim, é muito importante estar presente aqui, porque é uma ajuda muito substancial na divulgação dessa minha obra. Maravilha, maravilha. Já que tu puxaste aí pela questão da comunicação, né? Pelo histórico da rádio, que inclusive completa 40 anos este ano, né? Antônio, eu queria que você fizesse um pequeno preâmbulo aí sobre a tua formação. Você é jornalista, sou jornalista formado no Rio, na Faculdade Hélio Alonso. Tem pós-graduação em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e fiz um curso de pós-graduação em gestão portuária pela Universidade do Estado de Sá. Aí você vai me perguntar, por que um curso de gestão portuária? Aí eu vou te responder. É muito simples. Eu fui o primeiro assessor de imprensa do novo Porto do Maranhão, da gestão da EMAP. Não tinha assessoria de comunicação. Fui o primeiro chefe da assessoria. Isso foi que ano? 2001, 2002. Já tem duas décadas. Né? Então, eu fui fazer esse curso para me familiarizar com a linguagem, com a temática da logística portuária. Tá? Até para diferenciar que quem tem calado é navio, porto tem profundidade. Esse tipo de coisa. Sim, são os detalhes, né? São detalhes. Do jargão aí da coisa. Enfim, mas eu queria que você falasse justamente da sua experiência, rapidinho, né? Antes da gente ir para o livro, para ambientar, para que as pessoas saibam, né, o ambiente de redação de jornal, né, de impresso. Passei por principalmente na assessoria empresarial, trabalhei com propaganda também muito tempo, e principalmente com produção de jingles publicitários. Por exemplo, eu fiz o jingle do Papa, quando ele veio no Maranhão, João de Deus, cada rua te recebe, nossas ladeiras, sobrados, casarões, João de Deus, nosso João, bem-vindo seja, João Maranhão, que é o Alcione cantor. Que maravilha, que bacana, tem poucas pessoas que fizeram música, eu brinco muito com o Sérgio Abib, com essa turma daqui, que eles fizeram música para milhares, eu fiz para milhões. Vou pegar por esse ponto, com certeza. E o jingle, né, que hoje em dia a gente vive a inteligência artificial e essas coisas, que é uma coisa que se perdeu, né? O jingle era uma coisa... No meu tempo, o que derrubou os grandes estúdios do Brasil, que nós trabalhávamos para o Brasil todo, é o que se chamava estúdio de Kombi. O cara pegava uma Kombi, ia para o interior, gravava tudo, a preço de banana. Tá? Hoje é a tecnologia. Tá? Hoje eu não preciso do músico, na época eu precisava do músico. Sim. Não era só o DX7, o teclado. Tá? Os timbres já vinham espalhados dentro do equipamento, mas precisava o calor humano. Hoje não precisa mais nada. Uma ideia bacana. Hoje, né, até ideia, hoje... Não precisa mais. Eu tenho até coisas assim, inusitadas. Por exemplo, pode citar, porque ele é meu amigo, um dos jingles que eu fiz mais difícil. Para Abinadab, no Maranhão, candidato a Urbano Santo. O Abinadab não rima com nada. Absolutamente nada. Como é que foi essa proeza aí? Aí saiu, Abinadab é o homem, ele é nosso ideal. O Abinadab é o nosso deputado estadual. Não dá para outra coisa. Olha só, que bacana. Mas olha só, aqui você já faz aqui, já trazendo para o lançamento, né, do livro e tal, e essa obra de ambas partes, um olhar sobre os redutos de um tempo mágico, vai fazer um resgate aí das coisas da cidade, por exemplo, esse tecido social de São Luís, que é muito grande, é muito amplo. Eu sempre gostei dessas fusarcas, das brincadeiras da cidade, tá? Do tempo que boi andava em caminhão, tá? E tinha mutuca de boi, que levava a cachaça do boi. Era eu, Valdelino, Sérgio Abib, um bocado de gente. Tá? Então, nós somos desse tempo, que boi se brincava. Hoje em dia não brinca mais, né? Não brinca, mas ficou assim um negócio meio artificial. Aliás, no Nazé Linda... É muito de palco, né? Virou um cenário operístico, como a escola de samba, que o finado Joãozinho 30 o levou, disse que era a ópera do povo, né?
E aqui do Nós é Linda já teve uma coisa mais bonita, que é a dinâmica da cultura, né? Porque aqueles caboclos de pena, por exemplo, do boi de Apolônio Melônio, aquilo era pego de peru no interior. Hoje não, qualquer loja vende artificial. Tá? Então a coisa é dinâmica, a cultura é dinâmica. Com certeza. E aqui o que a gente vai ter de foco, né? Isso aqui é uma coletânea de artigos. É uma coletânea de artigos, e tratando dessa parte cultural. Artigos que foram escritos aos 30 anos, Sim. E coisas mais novas, tá? Recentes, tal. Por exemplo, esse negócio que você estava falando da cultura. Está nesse livro aqui, uma coisa muito interessante. Houve aquele acidente com aquela lancha bate-vento. Sim. Tá? 1 mês ou 3 meses depois, eu não sei ao certo como é que foi a coisa, eu passei numa dessas ladeiras de São João, aí com uma turma tomando uma cerveja, e eu vi um tambor que parece-me, eu não tenho certeza, se é o de Leonardo da Fé em Deus, que foi para aquelas bandas, com uma coisa característica sensacional, que até hoje ficou gravada em mim. Eu não vou mais viajar nesse tal de bate-vento. Quem viaja nessa lancha sofreu um grande tormento. Essa lancha foi profundo com os passageiros dentro. É um negócio fantástico. Lembrando que isso aí aconteceu lá na primeira metade dos anos 90. Por aí, 95. Por aí. E a lancha ficou à deriva. Né? À deriva. Foi uma coisa terrível. Tá. Então, o inconsciente coletivo, principalmente o popular, é um negócio fantástico. Ele guarda e espalha. É um negócio muito bom isso aí, Sim, muito bom, aqui no Maranhão. Qual foi o ponto alto? Qual é o ponto alto que você acredita que esteja contido aqui nesse livro, né, em termos de curiosidade? Né? Porque você vai trazer curiosidades muitas aí. Por exemplo, o ceguinho, que hoje não se pode falar, seria o deficiente visual da João Lisboa, né? Que reinou 30 anos lá, Rei dos Homens. Cada figura, né, que já teve aqui. Coisas fantásticas, por exemplo, não está aqui, mas foi do meu tempo, Boff, que morava no Tribunal de Justiça na Pedro II. Olha só. Então, e qual era dele? Ele era Ele era o quê? Nada, ele era nesse tempo, um homem de rua, tá? Mas que os desembargadores tinham bom senso, sensibilidade, eram mais acessíveis ao povo, né? Sim. Tá? Então ele morava lá. Até um dia que eu não sei quem chegou e tirou o bofe de lá, botou ele no asilo. O senhor lembra de uma figura que andava por ali também, ali na João Lisboa, aqui na área do centro, que era um camarada que tinha um cabelo gigante? Tem, mas esse era da Beira-Mar. Da Beira-Mar, né? Da Beira-Mar, com uma camisa do Mota ou do Sampaio. Ele morava na casa da Caema, que tinha outro nome na época, eu não sei se que fica bem no cantinho ali, bem no cantinho, na descida que chamava da Casa do Russa. Cocô, porque ali que era o esgotamento sanitário de São Luís. Essa figura, gente, só para ter uma ideia, né? Para gente que não sabe, não lembra, enfim, isso é coisa de 30 anos, eu acho que ele ainda estava vivo. Ele tinha um cabelo compridíssimo que dava era a volta. Que foi uma e promessa assim, por causa do Sampaio, que ganhou um negócio desse. Olha só. E ainda assim o cabelo ainda batia lá no chão. Lá no chão. Ele dava a volta. Se fosse destrinchar o cabelo, assim, né, abrir, né, dando voltas, dava assim uns 5 metros. É uma coisa, enfim, agora muito nós curiosa. Temos aqui coisas fantásticas que poucas pessoas sabem. Por exemplo, teve o prefeito Haroldo Tavares, fez um projeto chamado Projeto Mirante. Que foi o que fez justamente aqui a Ele barragem do Bacanga, né? Não. Não foi ele, não foi Haroldo? Não. Aí foi o governo Sarney. O Projeto Mirante era um projeto cultural de restaurar a dignidade de São Luís. Sim. Tá? Então ele contratou um jornalista, se eu não me engano, Mário Morel, eu trabalhei com ele. E uma das coisas, ele trouxe para cá um grande carnavalesco para morar aqui em São Luís e também outras pessoas para divulgar. Tá? Entre essa turma que ele trouxe para divulgar, a turma do Pasquim. Milo Fernandes, Chico Buarque de Holanda, Fortuna, que era do Maranhão. Tá? E, logicamente, uma reunião de uns intelectuais desse nível teve grog. E um grog muito grande lá na base do Germano, que é outra figura excêntrica. Que era outro local também muito... Germano era um cara fantástico, muito bom, trabalhador,
tá? Um inventor de comidas, mas um cara assim, sem a mínima sensibilidade com as coisas e com as pessoas, né? Era um cara bruto, é isso? Não, ele era mais do que isso, tá? Ele era um espartano, ele cortava os outros de faca. E aconteceu lá no bar dele, Chico Buarque, eu não sei quem, na verdade, tentou dirigir, só tinha um micro-ônibus aqui, que era o da Prodata. Bateu em cima do muro dele. Foi uma confusão do diabo. E foi até, para não sair no jornal pequeno, para abafar, foi outra confusão. Tá? É isso aí. E o lançamento acontece nessa quinta-feira, mais tarde, né? Hoje, mais tarde, eu quero que você vá, é ali no Yacht Club. Sim. Um local também, né, que tem rememorações. E remete à alegria, areia. Remete à alegria. É um local ensolarado, né? Tá, um local bonito, né? Bem bonito. E outra brincadeira que eu faço, que eu marco 18h51, para ver se nego se liga e compra horário, porque não se compra horário aqui para nada, nem para missa. O cara já chega, o padre já celebra sem gente dentro. Ele já está se benzendo já antes. É isso aí. Olha só, gente, vamos participar, né? Vamos lá nesse evento. Espero que você vá, vamos. O seu vasto e maravilhoso povo esteja presente lá, tá? Infelizmente, não é época carnavalesca, porque se fosse, teria um bom grog. O que não impede também, o que não impede. Olha, acabei de receber aqui Antônio Nelson Farias, é jornalista, cronista, que é pós-graduado também em marketing e gestão portuária. Uma figura aqui que tem laços, links e vários entremeios aí com a cultura, com o carnaval, com uma série de coisas, com produção textual, com jornalismo. E, claro, com essa jocosidade também, né? E crítica, acima de tudo. Né? E crítica também. Antônio Nelson, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço esse momento que eu possa divulgar essa obra, porque é importante memorizar essas coisas no Brasil. As crônicas que eu fiz, que remetem a um tempo da cidade, que isso não vai voltar. Isso é muito importante. Porque eu não sou historiador, eu sou memorialista. Se essa memória não for resgatada, bye bye Brasil. É uma história, digamos assim, um pouco informal, digamos, né? Saindo da formalidade, da historicidade, enfim, a história. Eu não estou no tempo, estou nas causas. Mas isso é extremamente necessário, isso aí é de uma riqueza gigantesca, claro, dessa época. Quem viveu e quem né, passou por algumas coisas relacionadas a esse período, né, 70, 80, 90, tem uma visão, né, bem específica. Nos meus dois livros. Tá bem bem específica também. A gente não tinha uma vivência tão eletrônica como a gente tem hoje em dia, né? Sem celulares, sem essas coisas. Era uma outra vida. Resumindo, era uma outra vida. Era uma vida tão normal, assim, para finalizar, que eu vou lhe dizer, teve um homem rico aqui, que era Jaime Souza, você vê, por exemplo, a riqueza dele, a casa dele é onde é o Banco Itaú, na Rua da Paz, aquele casarão. Sim. Então, ele um homem que tinha posse. Ele gostava de tomar cerveja, mas não gostava de gente chata. Ele montou um bar, eu não me lembro mais o nome, que está no livro de Jomar Moraes, tá? Mas uma placa eu me lembro que estava escrito lá. Aqui o cliente nunca tem razão. Ou seja, deixa eu beber, o dinheiro é meu, não me encha a paciência aqui. Porque bar tem que ser um negócio aprazível. Com certeza. Não é coisa para chato, para lamurioso. Bar é para ter alegria. Não é para ter dor de cabeça. Não, por isso é que ele botou. Aqui o cliente nunca tem razão. Tá? Mais uma curiosidade nesse livro que está cheio de curiosidades. Compre, adquira e vá lá também pegar o seu autógrafo com Antônio Nelson Faria, De Ambas Partes, um olhar sobre os redutos de um tempo mágico. Antônio, muito obrigado. Eu que te agradeço, tá? Muito obrigado, um grande abraço aqui para teu público ouvinte. É isso aí, é o público da Rádio Universidade, né? A gente fica aqui e agradecendo, claro, a você que chegou até aqui com a gente. Até mais. Isso aí, que figura, hein? Que figura. Mara Nogueira, Jornal Rádio Universidade, volta já já. Vamos para o Rádio Ciência e já mais notícias com Borges Júnior aqui com a gente. Hegemonia hollywoodiana nas salas de cinema dificulta a consolidação do audiovisual brasileiro. Você sabe o que foi o Cinema Novo? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico.
Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Hegemonia hollywoodiana nas salas de cinema dificulta a consolidação do audiovisual brasileiro. As informações com Pedro Batista. O ano de 2025 foi marcado pelo reconhecimento de filmes brasileiros em escala internacional. A obra Ainda Estou Aqui se tornou a primeira produção brasileira a vencer o Oscar de melhor filme internacional. Já O Agente Secreto conquistou 2 premiações no Festival Internacional de Cannes, melhor diretor e melhor ator. Mas, apesar desses grandes feitos, as produções cinematográficas brasileiras ainda enfrentam dificuldades de visibilidade no mercado nacional. O acadêmico do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão, Pablo Ticiano Rodrigues Lima Rabelo, analisa essa problemática tendo em mente a hegemonia das produções estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, nas salas de cinema do país. O estudo conduzido pelo pesquisador analisa o impacto do soft power de Hollywood durante a Guerra Fria para o cinema brasileiro. O termo soft power, ou poder suave em português, é a capacidade de um país influenciar outros atores internacionais por meio da cultura, ideias e valores. Pablo descreve como colonial a relação do cinema brasileiro com os agentes externos. Segundo ele, os realizadores brasileiros não detêm o controle dos principais circuitos de circulação e consumo. A ideia da situação colonial se refere a uma condição de dependência cultural do cinema brasileiro em relação aos agentes externos, especialmente no que se concerne às etapas de distribuição e exibição. E embora aqui no Brasil a gente possua a capacidade produtiva e de diversidade estética, a gente não detém o controle efetivo sobre os principais circuitos de circulação de consumo. Essa configuração gera uma cisão entre a produção e o público, além de promover a transferência sistemática de valor econômico para o exterior. Essa situação se expressa no plano simbólico, na medida em que padrões estéticos, narrativos e de consumo são historicamente moldados por produções estrangeiras, basicamente limitando a autonomia cultural e industrial do cinema nacional. Para analisar essa questão, a pesquisa foi dividida em 2 etapas. Levantamento bibliográfico dos principais autores e conceitos relacionados ao tema, e análise documental com base em dados públicos e anuários da Ancine, Agência Nacional do Cinema. Os resultados revelam 2 cenários. O primeiro diz respeito ao paradigma dos Estados Unidos, que durante a Guerra Fria percebeu o potencial do audiovisual para propagar valores e contrapor a ideologia soviética. Isso fez com que o governo investisse alto em Hollywood e, pela influência do país, ampliou a distribuição desses conteúdos para países estrangeiros. O segundo cenário diz respeito à situação colonial que o audiovisual brasileiro enfrenta por conta do soft power hollywoodiano. O estudo enfatiza que a distribuição e exibição é controlada por grandes empresas norte-americanas, como as produtoras Disney, Warner e Universal, e as exibidoras Cinemark e Cinépolis. Esse cenário privilegia os filmes de Hollywood e limita a exibição de filmes nacionais para festivais alternativos. Pablo afirma ainda que é necessário a criação de políticas públicas de longo prazo para consolidar avanços recentes e ampliar as conquistas de direitos. Um aspecto bem relevante diz respeito às transformações recentes no audiovisual, sobretudo com a expansão das plataformas de streaming. Embora essas ampliem o alcance e a circulação do cinema brasileiro, elas também levantam novos desafios relacionados à concentração de mercado, regulação e a produção de dinâmicas de dependência sob novas formas. Além disso, eu abordo no trabalho a necessidade de políticas públicas de longo prazo, que integrem a cultura, a economia e a política externa. Porque sem essa articulação estratégica, os avanços recentes que o cinema brasileiro conquistou tendem a permanecer episódicos, não se convertendo em um processo estrutural de fortalecimento da indústria do audiovisual nacional. A orientação ficou a cargo do professor doutor de Relações Internacionais da UEMA, Hugo Leonardo Menezes de Carvalho. Esta edição do Rádio Ciência foi produzida com colaboração do Congresso Latitude, da Universidade Estadual do Maranhão, que tem apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão.
O Latitude é organizado pela Agência Universitária de Comunicação Internacional, Caravela. Com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E o cinema novo, você sabe o que é? Trata-se de um movimento cinematográfico brasileiro dos anos 1960 com o lema "Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça". Mais do que fazer filmes, os diretores disputaram narrativas sobre o Brasil, mostrando a pobreza, as desigualdades e as contradições do país para o mundo. Foi uma forma de soft power às avessas. Em vez de vender um Brasil idealizado, o movimento usou o cinema como ferramenta política, cultural e internacional. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Oito horas 12 minutos agora, de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade. Vamos acionar o repórter Borges Júnior para trazer informações, claro, aqui no jornalismo da Rádio Universidade. Agora vamos tratar de Caxias, registrando abalo sísmico de baixa intensidade. Olha, isso aqui já aconteceu antes, não é isso, Borges? Já sim, Adalberto, um tremor de terra de magnitude 2,8 foi registrado na manhã do dia de ontem, manhã desta quarta-feira, na cidade de Caxias, leste maranhense. O abalo ele foi considerado de baixa intensidade e, de acordo com as informações que foram divulgadas, não houve registro de feridos ou danos. O fenômeno ele foi identificado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse laboratório ele é responsável pelo monitoramento da atividade sísmica em diversas regiões do país. A magnitude, como dissemos, foi de 2,8 MR, que é uma sigla que indica a magnitude regional, uma variação da escala Richter, que é utilizada para medir a intensidade dos tremores. Portanto, então, registro de tremor de terra, registro considerado leve, de baixa intensidade, na cidade de Caxias, acontecido na manhã desta quarta-feira, manhã de ontem, Caxias, que fica no leste do Maranhão. Adalberto, Mayra. Pois é, Borges, falando agora sobre a justiça que condena um homem por tentativa de feminicídio. Isso aconteceu em Passo do Lumiar, Borges. Oi, Borges, está me ouvindo? Mayra, Ramone Soares Martins foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, condenação por tentar matar a ex-namorada em Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri e a pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. O crime aconteceu em fevereiro de 2020, depois que a mulher decidiu encerrar um relacionamento de cerca de 2 meses. Segundo a acusação, o homem passou a fazer ameaças após o término. Olha, 8 horas 15 minutos, estamos com um leve oscilar na internet, tá, pessoal? Aqui com Borges. A gente vai trazer Borges para completar essas informações
já já. Mara Nogueira, vamos para o Rádio Opinião, tem entrevista agora. A UFMA promove nos dias 2 e 3 de setembro o 5º M, Encontro Maranhense de Economia, voltado para estudantes, professores, pesquisadores e profissionais, com o tema Comércio Internacional e Geopolítica, Desafios e Perspectivas para a Economia Maranhense e Brasileira. Conta com palestras, mesas redondas e debates sobre os impactos das transformações do comércio internacional e da geopolítica, reunindo especialistas para discutir reflexos na economia maranhense e brasileira. Realização: coordenação do curso de Ciências Econômicas, IMESC e Corecon. Inscrições e programação no site m.ufma.br. 5º Encontro Maranhense de Economia. Não perca! Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o EQT Lab, que abriu seleção para pesquisadores com bolsas de R$5.000. Para isso, a gente conversa agora com a analista de inovação e educação da Equatorial Maranhão, Andressa Gaspar. Andressa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada por nos receber. Maravilha. Olha que bolsa bacana, viu? R$5.000. Não é para relaxar, não, tá? Isso para pesquisadores. Eu queria que você falasse, trazendo essa informação aqui, do EQT Lab, né, que é um hub de inovação do Grupo Equatorial, e essas inscrições, né, para pesquisadores do projeto Smart Flow, que é uma iniciativa vinculada ao Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é o PDI, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Então, pessoal, hoje o Grupo Equatorial tem um Instituto de Ciência e Tecnologia que funciona também como hub de inovação, que é o EQT Lab, e hoje nós trabalhamos projetos principalmente para a PDI, né? Nós trabalhamos execução de projetos para a PDI, mas que também incorporam transformação digital e eficiência energética para todo o grupo, né? E a gente entende que esses projetos, eles nunca podem estar desvinculados, a criação de conhecimento prático nunca pode estar desvinculado do conhecimento acadêmico. E é por isso, né, que a gente tem todo esse cuidado, em todas as vezes que nós vamos realizar um projeto, executar um projeto, que a gente esteja em consonância com as áreas de conhecimento. Para isso, nada mais justo do que a gente ter pesquisadores científicos, pessoas ali que também possam contribuir, trazer essa oxigenação para o trabalho que a gente realiza. A gente abriu 4 vagas de bolsas para pesquisadores de até R$5.000, né? Então, assim, dependendo da área, as bolsas podem variar, mas podem chegar até R$5.000, tá? Falando um pouco do projeto, o Smart Flow é um projeto onde a gente visa criar um gerenciamento inteligente de energia através de baterias, que a gente chama de BES, né? E essas pessoas, elas vão poder participar ativamente de todas as etapas do projeto, principalmente na construção desse conhecimento. Falando um pouco de PDI, todos os projetos de inovação que a gente cria, a gente precisa ter documentação científica, né, de acordo com a regulamentação da ANEEL, para que a gente possa também ter um progresso para todas as pessoas em relação ao conhecimento que está sendo difundido e criado dentro do setor elétrico. Maravilha. Olha só, trazendo a informação que você fale, né, sobre justamente essas pesquisas, as linhas temáticas, né, desses projetos. Vou trazer aqui, aí você desenvolve. Sistemas de armazenamento de energia, otimização de recursos energéticos distribuídos, mercado de energia, sistemas de gerenciamento de energia, planejamento de redes de distribuição e modelagem de sistemas de potência. Quer dizer, é tudo aí relacionado à engenharia elétrica, né? E tudo correlacionado com o tema central. Então, todas essas linhas de pesquisa, elas estão correlacionadas com a criação do gerenciamento inteligente de energia através de BES, né? Então, todas as áreas hoje que a gente precisa, que tenham interesse em ser nossos pesquisadores, precisam ser profissionais
que já tenham graduação, né, e que sejam da área de energia elétrica, energia de software, engenharia da computação, engenharia de automação e áreas correlatas, né? E sobre os detalhes do que vai ser necessário em cada linha de pesquisa, os pesquisadores, as pessoas interessadas, elas podem acessar no nosso site, o www.eqtlab.com.br. E a gente colocou o edital lá na aba Desafios. Então, entrando no site, na aba Desafios, a pessoa consegue ter o edital na íntegra e, em seguida, formas para poder conseguir se inscrever. Uma coisa que é importante de falar é que as inscrições são gratuitas, tá? Legal. É a primeira vez que está acontecendo esse processo? Então, a gente, dentro do EQTLab, a gente tem algumas áreas educacionais, né? Inicialmente, a gente colocou lá no nosso Instagram que a gente abriu nacionalmente uma capacitação para jovens de 18, sem idade final, né? Para pessoas que não tinham acesso à tecnologia, mas que tinham interesse em aprender, em participar, principalmente sobre linguagens de programação e IA. É um programa que a gente lança anualmente chamado Capacitec, né, para pessoas que querem se aproximar da área de tecnologia, querem aprender, mas não têm condições, não têm esse acesso. Né? E aí a gente já tem feito isso, a gente tem 3 anos de existência, o EQTLab, e a gente tem esse projeto há 2 anos. E as bolsas de pesquisa, a gente pensou internamente, a gente já trabalha, na verdade, com as universidades em todos os projetos que a gente tem, mas a gente pensou que a gente poderia enriquecer muito mais, abrindo vagas em todas as nossas áreas de concessão com bolsistas, né? E aí, para esses bolsistas conhecerem como é que a gente trabalha, e o principal, conhecer como funciona hoje o ecossistema de inovação. Olha só. Vamos às datas, né? Amanhã, 24 de julho, é a data limite para essas inscrições que são gratuitas, né? É bom lembrar, lá em www.eqtlab.com.br/desafios. Enfim, quais as próximas datas? Expectativa aí para justamente fazer esse processo, né? Como vai ser esse processo para a escolha dessas 4 pessoas, né, para preencher as 4 vagas e desenvolver essas linhas de pesquisa. O processo para escolher essas pessoas, o primeiro ponto vai ser análise de currículo e análise de publicações. As pessoas interessadas, elas vão criar um projeto, um mini projeto, dentro das linhas de pesquisa. Esse projeto vai ser analisado pelos nossos doutores, né? E aí, uma vez que há toda essa análise, nós entraremos em contato com essas pessoas. Assim que a gente finalizar todas as leituras e os processos, a gente entra em contato. Eu acredito que em 1 mês, um pouquinho mais, 1 mês e meio, a gente deve entrar em contato por e-mail, por telefone com essas pessoas, para uma conversa presencial e já para finalizar toda essa etapa. Maravilha, maravilha. Olha, muito boa essa iniciativa, né? Só que a gente acha que fica sempre na expectativa, né? Pode ter mais vaga. Existe expectativa para aumentar esse número de vagas? Olha, eu acho que essa primeira iniciativa para bolsistas dentro do projeto Smart Flow é um pontapé inicial. Hoje a gente tem um portfólio de mais de 60 projetos em andamento. O que pode acontecer é, vendo como posso dizer, vendo o sucesso que a gente pode adquirir no Smart Flow, pode ser que gradualmente a gente abra outras oportunidades, outras vagas para bolsistas para os nossos outros projetos. Porque, assim, não acaba a produção científica, muito pelo contrário, é uma obrigatoriedade nossa, e principalmente, acho que muito além da obrigatoriedade, muito além do setor, da questão da regulamentação dentro do setor elétrico, eu acho que não se constrói tecnologia nenhuma sem embasamento científico. Então, até em nível de construção fidedigna e segura, a gente precisa desse arcabouço científico embasando os nossos trabalhos. Claro, claro, né? A produção científica ela é essencial, né? E olha só, para falar agora sobre essas etapas anteriores, né? Enfim, de pesquisas que já foram desenvolvidas e como esse projeto ele se desenvolveu até chegar aqui, né? Nesse patamar. Enfim, o que você pode destacar, né? De pesquisas, pessoas passaram por lá e que estavam ali
subsidiadas, né, por essas bolsas e como esse processo foi desenvolvido? Uhum. Hoje nós temos um time, dentro dos nossos projetos, a gente tem um time de projetos que atua para desenvolvimento e execução desse projeto. A gente está falando do Smart Flow, né? Então a gente tem um time bem grande hoje que compõe um time interno, um time de fornecedores que a gente também acaba contratando para verificar a adequação ao produto final, né? Que é o melhor banco de baterias, por exemplo, que a gente vai utilizar. E a gente tem, né, as pessoas internamente que fazem essa composição científica. A gente tem auxílio de universidades como a UFMA, né, que está diretamente ligado, e a gente entendeu que, pela magnitude do projeto, a gente precisava de mais capitais intelectuais participando disso. E a gente pensou, né, a gente tem aí, como o Instituto de Ciência e Tecnologia, uma veia educacional e uma ideia de trazer as pessoas, deixar as pessoas preparadas para o mercado, ter esses novos talentos. Então, a gente acabou se reunindo e entendeu que nós precisávamos unir o útil ao agradável, né? Ter o mercado de trabalho, ter o cenário de projeto e, muito além de estar ali com a participação de bolsistas dentro da UFMA, trazer uma equipe de bolsistas para nós. E aí surgiu a ideia de, não, vamos abrir as bolsas, vamos trabalhar com essa galera e vamos produzir aí cada vez mais conhecimento. Maravilha, produzir conhecimento. Essa é a frase, esse é o mote, esse é o lema que deve ser. E olha, tá de parabéns, viu? Esse projeto de vocês, enfim, que ele aumente, né? Que aumente aí o número de vagas também, né? Mas se não aumentar, tá bom. Mantendo aí esses 4 já tá bacana demais, tá? Com essas bolsas de até R$5.000, né? O EQT-Lab, né? Que é esse hub, né? Aqui da Equatorial. Acabei de conversar com a analista de inovação e educação da Equatorial Maranhão, Andressa Gaspar. Andressa, muito obrigado pelas suas informações, tá? A gente que agradece, e aí a gente deixa também aí o pedido que as pessoas, se elas quiserem conhecer o nosso hub, a gente está aqui na Rua do Giz, número 139 Centro, e a gente também tem um polo lá no Rio Grande do Sul para as pessoas que queiram conhecer. A gente está no Instituto Caldeira, um hub gigantesco com outros mini-hubs ali dentro. Então, o convite está feito. Se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do que a gente faz, por que o Grupo Equatorial tem um Instituto de Ciência e Tecnologia, a gente tem o nosso site, como a gente falou, lá tem as nossas publicações, tem os nossos projetos a fundo, tem um pouco do nosso trabalho, dos lugares que a gente vai para mostrar o nosso trabalho. Então, aí, mais conhecimento aí também para a população. Muito obrigado, portanto, Andressa. Um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Mara Nogueira, trazendo Borges agora, tá? Para falar agora sim, né? Falar sobre a Justiça mandando a Câmara de São Luís chamar os aprovados em concurso. Olha só, Borges. Onde correr, né? Agora não tem para onde correr, né? Adalberto, a Justiça do Maranhão determinou que a Câmara Municipal de São Luís convoque os aprovados do cadastro de reserva do concurso realizado em 2019, e isso em até 30 dias. A decisão é do juiz Douglas de Melo Martins. A medida ela tem como objetivo reduzir a diferença entre o número de servidores efetivos e servidores comissionados. Atualmente, a Câmara possui 207 servidores concursados e 587 ocupantes de cargos em comissão. Na decisão, o magistrado ele reforçou que os cargos comissionados eles devem ser destinados apenas às funções de direção, chefia e assessoramento, como determina a Constituição Federal. O pedido do Ministério Público para aplicação de multa ao presidente da Câmara, esse pedido ele foi negado. O juiz ele entendeu que não houve intimação pessoal do chefe do Legislativo, exigência prevista pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão também reconhece que a Câmara já adotou medidas para cumprir o acordo com o Ministério Público, como a realização do concurso e a convocação gradual
de aprovados. Ainda cabe recurso e até o momento, Adalberto Mayra, a Câmara não se manifestou sobre a determinação. É isso aí, Borges. Agora vai, tá? Agora vai. Mayra Nogueira. Vamos falar aqui com Borges, falando agora sobre essa operação que prende 15 suspeitos de ataque que matou uma gestante em São João Batista. Mais detalhes sobre esse assunto. Mayra, a polícia já prendeu 15 suspeitos de envolvimento no ataque que deixou 3 mortos da mesma família, fato acontecido em São João Batista. O balanço da Secretaria de Segurança Pública também aponta que 8 investigados morreram em confrontos durante as operações e, segundo as investigações, o crime ele teria sido praticado por integrantes do Comando Vermelho. Esses integrantes procuravam o marido da gestante. Como ele não estava na casa, os criminosos teriam atacado os familiares, incendiando o imóvel, e as vítimas foram, então, encontradas carbonizadas. A principal linha de investigação aponta que o ataque ele foi motivado por vingança, e isso após suposta mudança de facção do marido da vítima, ele que nega ter integrado qualquer organização criminosa, mas colaborou com as investigações e passou a ser tratado como testemunha. Agora, 5 operações até agora foram realizadas e pelo menos 20 pessoas são investigadas. Os suspeitos, eles podem responder por crimes como homicídio, aborto, incêndio criminoso e ainda participação em organização criminosa. O inquérito ele continua e novas prisões não estão descartadas. Adalberto, Mayra. Borges. Complicado, né? Ainda nesse noticiário de violência, Justiça condena homem por tentativa de feminicídio. Isso foi lá em Paço do Lumiar, né? Exatamente, Adalberto, região metropolitana de São Luís, o Ramone Soares Martins, ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, condenação por tentar matar a ex-namorada em Paço do Lumiar, região metropolitana aqui de São Luís. O julgamento ele foi realizado pelo Tribunal do Júri e a pena ela deve ser inicialmente cumprida em regime fechado. O crime, a gente lembra, ele aconteceu em fevereiro de 2020, depois que a mulher decidiu encerrar um relacionamento de cerca de 2 meses. Segundo a acusação, o homem ele passou a fazer ameaças após o término. Na noite, então, do ataque, o condenado ele teria invadido a casa da vítima, entrado no quarto e desferido 19 golpes de faca contra essa vítima. A ação ela só foi interrompida após gritos de socorro de uma testemunha que estava no local. A mulher ela sobreviveu aos ferimentos e o caso foi então enquadrado como tentativa de feminicídio. O juiz Frederico Feitosa também negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade. O magistrado ele manteve então a prisão preventiva. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre o coral da UFMA, que está comemorando 53 anos com uma apresentação especial. Fale para a gente sobre essa apresentação especial aí do coral da UFMA. Mayra, o Coral da UFMA vai celebrar 53 anos de história com recital Recordações. Vai ser no dia 30 de julho, às 7 da noite, no Cine Teatro Aldo Leite, espaço localizado no Palacete Gentil Braga, centro de São Luís. A entrada ela é gratuita e o espetáculo ele faz, então, referência à primeira apresentação do grupo, a primeira apresentação que foi realizada em 28 de julho de 1973. Ela vai celebrar momentos marcantes da trajetória do coral da UFMA, que é um dos mais tradicionais do Maranhão. Repertório para esse espetáculo inclui 16 músicas, essas músicas escolhidas para representar diferentes fases da história do grupo. Lembrando que, ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, o coral ele desenvolve ações de extensão, também incentiva a prática do canto coral, além de promover eventos como o Recital de Páscoa, além das cantatas natalinas e o Festival Maranhense de Coras. Portanto, então, a apresentação acontece no Cine Teatro Aldo Leite, espaço localizado na Rua Grande, número 782, centro de São Luís, e é aberto ao público. Outras informações
sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Imperdível mesmo, viu, Borges? Obrigado pelas informações. Olha, tem mais uma informação, Mayra Nogueira, de um evento que vai acontecer aqui também, né? Destacando o protagonismo da mulher negra latino-americana e caribenha em São Luís, não é isso, Borges? A Associação Nacional da Advocacia Negra promove nesta sexta-feira, a partir das 3h30 da tarde, o evento Esperanças Garcia. A iniciativa é em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A programação vai reunir mulheres que atuam nas áreas da pesquisa, comunicação, ativismo e direito. Os debates vão girar em torno de representatividade, igualdade racial e os desafios enfrentados pelas mulheres negras na sociedade brasileira. Entre as participantes está a advogada e jornalista Sânia Aquino, pesquisadora das áreas de gênero e raça, além de palestrante e docente. O dia 25 de julho, que é esse dia tão importante, onde a gente faz memória a toda a luta, força e trajetória de Teresa de Benguela e tantas que nos antecederam, tantas irmãs e co-irmãs que nos antecederam nas lutas sociais, mas, sobretudo, nessa luta da esfera racial. Então, essa data ainda é uma data emblemática. O Julho das Pretas, ele entra como um movimento de mulheres que se organizam em prol do direito dessa população que muitas vezes é invisibilizada. A mediação vai ser da doutora Caroline Caetano. Estarei conduzindo painel do Maranhão na atividade Esperanças da ANAM, edição 2026. A Associação Nacional da Advocacia Negra do Brasil tem por objetivo fortalecer a advocacia negra, em todos os estados, a partir de formação, cursos, simpósios. E o Esperanças da ANAM, que está na sua 3ª edição, tem um perfil específico de fortalecer mulheres negras do mundo jurídico. Então, se trata de representatividade. Também participam do encontro Joanilce Rodrigues, mestranda em estudos africanos e afro-brasileiros, e Carla Gésia, quilombola, ativista e comunicadora. Sânia Aquino chama a atenção para os principais desafios. A gente vê desafios de várias naturezas, né? Eu vou começar a tratar das nossas irmãs quilombolas, que possuem enormes desafios enfrentados no dia a dia. Desde a questão da violação dos seus direitos agrários, os seus direitos de território, de posse, até mesmo violação de direitos simbólicos, como direito de credo, de fé, de práticas religiosas, práticas culturais, que essas mulheres enfrentam. O evento é aberto ao público e busca promover reflexões sobre os direitos, a valorização e o protagonismo das mulheres negras na América Latina e no Caribe. Para participar é simples. Doutora Caroline Caetano complementa. As pessoas podem participar do evento, que vai ser transmitido ao vivo pelo link do YouTube, no canal específico da Associação da Advocacia Negra. As inscrições estão sendo realizadas pelo link no Simpla e a partir também do contato conosco, Nós estamos no Instagram, no perfil da ANAM, mas também no perfil específico do evento, que é Esperanças da ANAM. Borges Júnior, jornalismo, Universidade FM. Fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Concursos e oportunidades. E você confere agora concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o seletivo da Prefeitura de Milagres do Maranhão, a 360 quilômetros de São Luís. São 20 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Inscrições presenciais na Secretaria Municipal de Saúde do município. Rua Coronel Francisco Macatrão, Centro, até o dia 3 de agosto. Taxa de R$100. Não perca!
continuando com 2 seletivos do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Maranhão. São 5 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior, para os cargos de assistente técnico administrativo, técnico em edificações orçamentista, analista superior psicólogo e consultor tecnológico. Inscrições até o dia 29 de julho pelo site sistemas.fiema.org.br/seletivos. Taxa de R$ 70 a R$ 90. Inscreva-se! Finalizando com o seletivo de pesquisadores do Grupo Equatorial com bolsa de até R$ 5.000. A seleção é destinada a profissionais com graduação concluída e matrícula ativa em cursos de especialização, mestrado ou doutorado nas áreas de engenharia elétrica, de computação, biomédica, de controle e automação, de sistemas, ciência da computação, física, matemática, entre outras. Inscrições no site eqtlab.com.br/desafios. Até sexta-feira, dia 24. Não perca! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às notícias do esporte nesta quinta-feira. Mayra Nogueira, vamos começando falando sobre a segunda edição dos Jogos Abertos de Capoeiragem, realizada aí pela FMC, que é a Federação Maranhense de Capoeira, por meio do Grupo de Pesquisa Relações Públicas Internacionais e Emergentes, o C3PR, e do curso de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão. O objetivo é fortalecer a capoeira como prática esportiva e cultural, reunindo atletas e praticantes em rodas e atividades de integração. Pois é, os jogos vão acontecer às 7 da manhã, neste sábado e domingo, aqui no Auditório Central da UFMA, no Bacanga. Adalberto, continuando com a Federação Maranhense de Futebol, que realizou esta semana o Congresso Técnico do Campeonato Maranhense Feminino Sub-20, contando com as equipes Cefama, Expressinho, Alcântara, Luminense, Pinheiro e Pitanguense. É isso aí. Nesta edição, Alcântara estreia após firmar uma parceria com o Expressinho, ampliando a representatividade da modalidade. O estadual vai correr em 5 rodadas na primeira fase, com todas as equipes se enfrentando. Os 2 melhores times da primeira rodada vão disputar a final em partida única. Vale destacar, o Maranhense Sub-20 começa no dia 1º de agosto, com todos os jogos nos fins de semana. E ainda tem aqui a Federação Brasileira de Futebol, que divulgou a tabela básica, o regulamento e o plano geral da Copa Nordeste Sub-20, a ser disputado por 16 clubes, incluindo os times maranhenses, Miranda do Norte e São Luís. O objetivo da competição é promover a integração e desenvolvimento de times de base nordestinos. E de acordo com a tabela, o Miranda do Norte faz parte do grupo C, junto com o Bahia, Santa Cruz e o Patos. Já o São Luís está no grupo D, junto com o Estrela de Março, Náutico e Confiança. Na primeira rodada da competição, Miranda do Norte vai enfrentar o Bahia e o São Luís encara o Estrela de Março. Os jogos acontecem no dia 8. Os locais e horários ainda não foram divulgados pela CBF. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira desse jeito, Mayra Nogueira. Lembrando a todos, quem quiser ver ou rever, é só ir lá no YouTube, Universidade FM 106, ou diretamente no site www.universidadefm.ufma.br. Hoje, quinta-feira, em seguida tem Rádio Ciência Entrevista, não é isso, Mayra? Isso, tem ainda Avançar, programa Fala Defensoria, e Manhã 106, com muita música, informação e, claro, promoção. Tem promoção, 40 anos da Rádio Universidade, 40 anos de talentos no ar. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia! Amanhã tem roteiro cultural. Tem Paulo Pellegrini com o comentário esportivo. Tem Marocando a História com Marcos Saldanha, o aniversariante de hoje. Parabéns, Marcos Saldanha. Amanhã a gente comemora. Com certeza. Cafezinho aqui, tranquilidade total e muita informação. Rádio Universidade FM, 40 anos de muito talento no ar. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Eu continuo aqui com você. Inovação, tecnologia,